Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o tema O Senhor está vendo. Peço também a todos vocês que venham estar se inscrevendo no canal, como deixando o seu like e não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração e acione também o sino da notificação para que quando eu produzir novos vídeos você venha ser notificado. Peço também que você venha compartilhar nas suas redes sociais, porque eu creio que assim como a palavra de Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com outras pessoas também, através da sua pessoa que vai estar compartilhando. Amém? Vamos fazer uma breve oração, logo em seguida já entrar na palavra de Deus. Pai, perdoa meus pecados, nossos pecados. Que o Senhor venha falar de uma maneira poderosa, Senhor, ao nosso espírito neste momento. Que o Senhor venha lançar por terra as barreiras, as opressões, as guerras que vêm sobre nossa vida, com o propósito de nos tirar, Senhor, da Tua presença, de roubar o nosso relacionamento com o Senhor. Vivemos constante guerra, Senhor, na terra. Meu Deus, estamos no centro de uma batalha muito grande, onde Satanás constantemente está lutando contra o Teu povo para cegar espiritualmente, para impedir que, meu Deus, que venha enxergar a verdade e permanecer preso, Senhor, no engano, na iniquidade. Pai, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha regenerar pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, pegue a palavra de Deus para que juntamente comigo você possa acompanhar toda a leitura. Amém? Nós vamos ler capítulo 7 de Jeremias e vamos ler até o versículo 11. Se não der para mim colocar tudo que está no meu coração neste vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo continuando esse tema, O Senhor está vendo, é o nome do tema, amém? Está escrito assim, Jeremias capítulo 1 em diante, estou usando a versão atualizada. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, verso 2, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorar-de ao Senhor. Verso 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Verso 4, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Verso 5, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Verso 6, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Verso 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Verso 8, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Verso 9, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurai falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Verso 10, e depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Verso 11, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi, isto diz o Senhor. Observe, nós vamos tratar de alguns pontos aqui específicos. O Senhor Jesus vai falar conosco no período de inclinação para o pecado, de declínio espiritual do povo de Deus.
Deus sempre vai levantar alguém para trazer à memória do povo a aliança que o povo fez com o Senhor outra hora. E não é diferente aqui dentro desse contexto. Deus levanta Jeremias no capítulo 1 e começa a relatar para Jeremias a situação do seu povo. E Jeremias bem sabia a situação do povo, pois ele vivia no meio do povo. E Deus levanta Jeremias para trazer uma mensagem de exortação, uma mensagem para que o povo viesse despertar da vida e da maneira que estava vivendo até aquele momento. O povo não estava agradando ao Senhor. O povo estava andando de toda maneira. Vamos ver aqui, voltar alguns capítulos, o capítulo 2. O Senhor começa falando no capítulo 2 e dá continuidade, falando através do profeta Jeremias no capítulo 2. Olha só o que está escrito, capítulo 2, verso 1 e 2. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade, da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Verso 3, então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos que eu devorava eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor, no capítulo 2, o versículo 1, começa a falar para o povo, trazendo a memória do povo ao passado, ou seja, o período que o povo passou com o Senhor no deserto, na trajetória do Egito para a terra prometida. Foi um período que o povo permaneceu completamente dependente de Deus. Por isso, no versículo 2, o Senhor ele fala que o povo naquele tempo andava em santidade. O povo andava em santidade e obviamente agradava ao Senhor. Por quê? Porque estava 100% dependendo de Deus, por o fato de estar no deserto. Pois o deserto nos traz essa condição da gente se sujeitar, né, ao Senhor e entender que uma vez que nós estamos numa posição onde nada acontece, nada prospera, não tem água, não tem comida, tudo se fecha, as coisas, fica tudo blindado para nós e nós ficamos completamente dependentes de Deus e é exatamente isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós tenhamos essa dependência dEle, que nós venhamos depender completamente dEle. Mas muitas vezes é necessário se levar para o deserto, para que a pessoa venha entregar a sua vida inteiramente para o Senhor. Então, observe que o Senhor está trazendo a memória. Lembra-te daquele tempo que você me seguia, vocês me seguiam, vinha após mim no deserto. Lembra daquele tempo. O Senhor já traz essa mensagem para a gente voltar lá atrás, outra hora. Como que era a nossa vida com o Senhor? Uma vida dependente do Senhor. E observe o que ele segue dizendo no versículo 4. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todos da família da casa de Israel. Verso 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se leviando. O Senhor está perguntando, o que eu fiz de errado para vocês? Para vocês me deixarem, me abandonarem, indo após outros deuses, Deus da prostituição, da vaidade, da sensualidade. Todo pecado se torna um Deus no coração do homem. E o Senhor está perguntando, que injustiça que eu fiz? Para que vocês me deixassem indo após outros deuses. Olha só da condição do povo. O versículo 6. E não disseram, onde está o Senhor? Que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. O versículo 6, onde está o Senhor? O Senhor está questionando o povo, dizendo, por que vocês não perguntaram, não procuraram por mim? Mas antes se desvirtuaram da presença de Deus e já foram fazendo aquilo que já estava no coração para fazer. Mas mediante aquela situação, nenhum se colocou para buscar a Deus, para rever a situação do povo que estava vivendo naquele momento.
Ou seja, o povo estava se inclinando ao pecado. O povo estava deixando o caminho de santidade, estava voltando para o Egito, dentro da casa do Senhor. No entanto, o Senhor fala nesse verso 6, por que vocês não procuraram por mim? Ou seja, o povo não buscaram o Senhor, o povo não buscaram para se fortalecer espiritualmente, o povo, os sacerdotes, os líderes, e é o que nós vamos ler aqui mais na frente, o versículo 8 está escrito assim, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizavam por Baal e andavam após o que é de nenhum proveito. Então observa a situação, a decadência dentro desse contexto do povo de Deus. Os sacerdotes que foram levantados para levar o povo até o Senhor. Os profetas que eram levantados para levar a mensagem para o povo. Os pastores que eram designados, ou seja, líderes que eram designados para cuidar do povo, eles próprios estavam desviados da verdade. Tinha lei, mas não cumpria a lei. Tinha a palavra, mas não vivia a palavra. E não vivendo a palavra, obviamente, também não estava ensinando para o povo. Então, a condição do povo dentro desse contexto era de tremenda miséria espiritual. Um declínio espiritual muito grande. Era a situação do povo. Todos os líderes não se preocuparam em buscar a presença de Deus da maneira que deveria buscar. Porque nós notamos que o povo estava indo para os cultos. O povo estava indo para o templo, no capítulo 7, a leitura inicial que fizemos. Então, observe que os líderes, sacerdotes, pastores, profetas, homens constituídos para cuidar do povo de Deus, ensinar a palavra de Deus, e esse cuidado vem através do ensinamento, eles próprios não estavam vivendo a palavra do Senhor e, obviamente, também não estavam ensinando o povo. Então, o povo todo estava numa mesma situação. A situação de miséria espiritual. O povo estava morto espiritual. O povo estava em profunda decadência espiritual. Mas, nem tanto, existe aqui um grande problema. Talvez você pergunte, Marcelo, qual é o problema? No capítulo 7, que é a passagem que nós lemos anteriormente, o povo estava indo para o templo. O povo estava adorando. Então, observe que o Senhor fala a Jeremias, se põe diante do templo, na porta do templo, e proclama ali esta palavra, para todos que estão entrando no templo, para me adorar. O povo estava adorando a Deus. E qual era a condição do povo no momento? Nós vamos ler aqui o versículo 11, amém? O versículo 11, mas somente no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, amém? Assista o próximo vídeo.